Hoy Baba hablaba de cosas muy, muy diferentes. Baba hablaba de la mente viajar, la mente no viaja. Baba hablaba de controla tu mente. Baba decía en las mujeres acá, no controlen su mente. Usted tiene que vencer Maya, no la mente. Pero hoy Baba cambió un poco, porque claro, la perspectiva viaja es un poco diferente. La mente no viaja, el intelecto tampoco. Pero si al intelecto sí decimos a veces que viaja, por el yoga, ¿no? Decimos, lleva tu intelecto hasta el mundo de las almas. Pero a experiência que não pode ter através da mente é clave. Baba habla isso por causa do excesso de pensamentos inúteis que existem. E claro, um dos outros poderes é o poder de empacar. Empacar significa empacar, como ayer leí incluso Juliana, empacar os pensamentos inúteis. Você empacar o negativo, já? Você empaca o negativo e lo devo botado em algum lado e nunca mais lo coloca. Todos os poderes são para coisas negativas, não há um poder para algo positivo, porque não necessitas poder para algo positivo. Para manejar positivo já tens as virtudes, com isso é suficiente. Pero poderes são para coisas negativas, situações duras, difíceis. E principalmente a mole do domingo passado, Baba falava sobre parar de questionar. E particularmente agora, no final do ciclo, se vê muito questionamento de parte de todos, brahmins, não brahmins, pessoas ricas, pobres, gente que lê muito, gente que não lê nada. Ou seja, há uma onda de insatisfação, uma onda de decepção, desilusão. E é mundial, por todos os lados está isso. E por isso o poder empacar talvez seja clave, pero usamos agora, hablamos sobre o poder de aceitar. Aceitar é mais para o lado do poder de ser flexível, de amoldar-se às situações. Pero, há uns anos, estava tratando de recordar quem foi, eu creio que foi Ken Bai, pero talvez não. Alguém falava que, em realidade, todos os poderes têm todos os poderes. Ou seja, um cruce entre todos os poderes. O exemplo que davam, e esse exemplo eu se recordo muito bem, era de que tu não podes discernir sem haver hecho a introversão primeiro. Isso não é possível. Então, todos os poderes têm todos os poderes. Então, o poder de aceitar necessita todos os poderes. Ou seja, para eu aceitar o que é a situação, de novo, todos os poderes são só para coisas negativas. Uma das piores ideias que alguém ha tenido é um poder para manejar algo positivo. Não necessitas poder para comer helado de mango com pizza. Não necessitas poder algum. É natural. Pero para comer uma ensalada de brócolis com jugo de apio, com gengibre, muito. Então, o poder de aceitar é quando algo é negativo, é malo, algo não te serve, não te está dando felicidade. Por isso usamos os poderes espirituais. As virtudes também se usam para manejar coisas negativas, pero a vida em geral, a virtude é natural, não há que invocá-la. Os poderes, como vimos ayer, há que invocá-los, há que chamá-los, senão não vêm, não aparecem, não te fazem nada com isso. Então, o poder de aceitar empieza de la introversão também. Ou seja, se tenho que aceitar o que vivo hoje, que é um drama tremendo, porque é o final do ciclo. Todo está acabado. ¿Sí entendemos? Todavia há pessoas com esperança de que esse presidente solucione tal coisa, que aquele governador solucione o outro, que isso suceda, que o outro ocorra. Mas, em realidade, estamos ao final do ciclo. Já, lo bueno que queda é pouquíssimo. Outro dia veio um vídeo de um barco abandonado, não, durante a Covid. Passou essa situação, vários barcos não tinham os recursos para, cumprindo todo, volver a los puertos. Então, literalmente, foram abandonados. E houve um barco que, incluso, uma pessoa se quedou abandonada em esse barco. Está há um ano, mais ou menos, que lograram, pues, recorrer do barco, imagine. Já? A pessoa quedou anos allá.
em esse barco solito. Então mostravam o barco já todo oxidado, totalmente destruído, porque já não tinha mantenimento, já não hacía nada. Então, mais ou menos o mundo de hoje é isso. Todavía queda algo bueno, deve quedar coisas buenas. Mientras el ciclo no se termine, algo hay de bueno. Y la gente se agarra a eso como si fuera la paja que te va a salvar del naufragio, ¿ya? Pero en realidad, para nosotros, Brahmis, que tenemos el conocimiento de Baba, ya no hay nada bueno, ya no hay. Já sabemos que todo o que há está degradado, já não há nada realmente bueno. Ou deveríamos saber. Porque alguém não entendeu bem o drama, mas sim, entendendo o drama, sabemos que não, já se acabou todo. Eu tenho que entrar em introspecção, tenho que usar o poder do silêncio. Aceitar significa tolerar, porque principalmente a aceitação tem que vir de um nível alto e não baixo. Tolerância é só alguém alto, alguém com força, alguém com poder, pode tolerar. Uma pessoa de um nível mais baixo espiritualmente não vai poder tolerar algo, não vai aguentar, nem sequer. Já? Tolerância implica dar frutos, certo? Implica donar algo. Então, eu necessito tolerar para poder aceitar. Porque, de lo contrário, aceitar facilmente se torna uma prima mala, que é a resignação. Resignar-se, a gente, eu conheço muita gente resignada a seu trabalho, a sua família, a sua condição social. Essas pessoas não estão felizes, não estão contentes e nunca aceitaram sua situação. Simplesmente aceitaram a derrota, mas aceitaram entre comillas, se resignaram à derrota. E não é o mesmo que aceitar. Aceitar é de vitoriosos. Eu aceito isso. E sou vitorioso. Então, tolerância, amoldar-se, para que eu realmente aceite a realidade, vou ter que fazer muitos acordos. Vou ter que cambiar minha agenda para que aceite a realidade. Henrique falava aí na classe, não, de la idade e tudo isso. Ele que está movido e le gusta fazer coisas e tal. Então, claro, le toca aceitar que, pues, tem que reduzir o ritmo um pouquinho. Né? Então, hay que cambiar as rotinas e as agendas. Tem que fazer um acordo com o corpo. Tem que fazer acordo com o clima. Tem que fazer acordo com todas as coisas. Isso é poder de amoldar-se. Tenho que discernir muito para poder aceitar-lo bem. Porque há coisas para aceitar, mas há coisas do outro poder que é afrontar. Então, eu tenho que ter discernimento quando devo afrontar e quando devo aceitar. E discernir, em realidade, é decidir na mente. Então, há outro poder que é o poder para implementar a decisão. Então, o que quer que eu aceite, tenho que fazê-lo real, tenho que fazê-lo prático. E hoje Baba falava na prática, quando Brahma Baba deixou o corpo, quando ele volou à região sutil, agora vimos a cena de Dadi Ratamohini, não? E colocaram uma Didi aí de diretor, vocês não sabem lo raro que é. Imagine o que era Brahma Baba já não estar aí. Então, claro, a aceitação dessa realidade não foi fácil para todos. E implementar isso também não foi fácil. Como implementamos essa nova realidade? Como hacemos isso na prática? E o poder de afrontar e el aceitar não está tão presente. Isso vai vir depois. Pero se o poder de cooperação, muitas coisas para que aceite, necessito as cooperações de todos para poder aceitar essa realidade, aceitar o que está passando. Que foi o mensagem de Boga, o primeiro mensagem que, bueno, já, o último mensagem foi com Shashi Ben, já não foi com Mohini. Mas o primeiro mensagem foi através de Mohini Dini. E ela falava, listo, sim, as dadas se foram, pero a Yagya já é grande, já somos muitos, e já podemos alçar a montanha de Govardhana aí com o dedo. Já. Então, com a cooperação de todos, podemos aceitar a Kali Yuga que nos tocou, não? A idade de hierro que nos tocou.
Por isso também é importante o poder de empacar. Talvez não sejamos fortes o suficiente para destruir o rencor, ou o recuerdo malo que tenho sobre outra pessoa, ou as palavras inúteis. Então, não empaco, lo pongo em um rincão. Sí, não se hace isso em Colômbia, a gente maior, especialmente, el quarto está en Alejo, é todo o que não vai usar mais, todo o que já não se vai utilizar, está aí. Isso é o poder de empacar. ¿Ya? Não é o poder de guardar coisas buenas, porque coisas buenas guardar não necessitas poder algum. São parte de tus sanskars. Naturalmente guardas as coisas buenas e naturalmente guardas as coisas malas. Todo está em el alma. Nada se perde. Pero o poder de empacar é necessário para que as coisas malas já não surjam mais, não apareçam. Então, para eu aceitar, primeiro tenho que trabalhar todos os outros poderes. E a nível Loki, também há duas coisas mais por mencionar. Uma é, falando um pouco da classe, usando a classe que Henrique falava ayer, a fé ou a certidumbre também. Porque, claro, o poder de aceitar é aceitar coisas negativas, coisas malas. Né? Ou seja, não, quem vai ele falava, não, de tema de sua saúde física, não? E le tocou aceitar que ele tem que diminuir seu ritmo, já não pode viajar como viajava antes, não pode vir a Bogotá, por exemplo, certo? Que é todo nosso drama para o retiro Viver Consciente com ele em setembro, e o retiro de professores, que será com ele em setembro, e que ele já não pode vir a Bogotá. Já. Então, aí estamos vendo onde, digamos, Medellín, e aí os de Medellín estão fazendo todo o esforço aí. Então, há que aceitar. Aceptas as coisas. Então, uno aceita as coisas que são malas, que são negativas. Mas há que ver, eu tenho que aceitá-las, mas com a certeza de que todo será melhor. De hecho, Baba habla en las Mujeres. Lo que está passando é bueno. Se a pesar de que não parezca, e não vai parecer bueno. Por que não vai parecer bueno? Pode ser por mis desejos, pode ser uma atadura kármica. Eu estou sofrendo por el karma que estou passando. Já. Pode ser um vício, como celos, não? O sea, mira Germán o que logrou allá e eu não logrei. ¿Ya? Então, todo isso pode suceder. Então, isso impide que eu aceite essa realidade que é. E é tão lindo, eu he visto tantas almas um dia aceitar sua situação. Aceitar que, a vezes, não há uma irmã que ela não está em um lugar, não há brahmins, realmente nada, passa nada. Sin embargo, ela tem um rol na Yagya fundamental. E esse rol fundamental ela o desempenha. E é uma alma que está sempre presente em todas partes. Quase todos os programas, uno la vê aí, incógnita, pero aí está. Então, tenho que ter a fé também de que, como Moira dizia na Mulher Nacional, não é que me tocou um papel. É meu papel. Baba me deu esse papel. Foi Baba, não foi o drama, não foi minha conta kármica, pelo menos em termos de consciência. Não foi minha conta kármica, foi Baba que me deu esse papel. E a outra coisa, Locke, que também pode ajudar, é a ideia da resiliência. Não? Resiliência é uma força interna. Os arquitetos sábios, vocês podem investigar, já hoje em dia se fala da resiliência psicológica, se aceita isso, já? Pero resiliência é mais que nada a capacidade de uma pessoa passar por las crises e problemas e sair de las crises sem haver-se afetado, menos isso, já? Então, a resiliência dos materiais físicos também, não? É um material passar por um terremoto, uma tormenta, e termina a tormenta, termina o terremoto, e o material está intacto. Isso significa que tem boa resiliência. Pero a resiliência se confunde com suas três irmãs malas. A resistência, que é lutar contra a situação. Nós conhecemos a lei kármica. Se vem algo contra mim e eu luto contra isso, estou criando outro karma. Porque não estou deixando-me saldar essa coisa. Que coisa, não?
Então, estou criando outro karma. Então, incluso posso vencer essa batalha, mas há outra batalha futura que eu criei que me vai agarrar em algum momento. Então, resistir não funciona. Rebelar-se. Não? Algum de vocês ha tenido hijos rebeldes? Ou han sido rebeldes na adolescência? É o mais inútil do mundo, porque não tem plata para fazer nada, então lhe toca quedar de cara feia todo o tempo. Le toca quedar de cara feia todo o tempo, mirar feio, falar duro, falar mal, responder mal, poner a música que não lhe gusta a mamá, pero não funciona em nada. E em muitos brahmins rebeldes à situação que vivem. Ai, queda em tudo. Igual a situação não cambia, a situação sigue igual, não passa nada. E a última é a resignação, que falamos um pouco, não? Que é também, a vezes, eu desistir, ser derrotado por isso. Não podemos ser derrotados, porque todavia a guerra não acabou. Aunque seamos derrotados, não podemos entregar-nos a nadie, não? Então, a guerra não se acabou. Toca seguir, toca seguir, toca seguir. Então, a resiliência é a resposta, que é a base do poder de aceitar. Agora, há outro poder que é afrontar. Então, quando eu afronto? Porque resistir não é bueno. Quando afronto? Em primeiro lugar, há que entender que o poder de afrontar nunca foi pensado como uma batalha, uma guerra, agressividade, tá? Ok? Ou seja, a Baba, por exemplo, falava essa semana, não, de pessoas que vêm e têm certos problemas. E os centros podemos cerrá-los e não deixá-los entrar. Tá? Isso, pero não é que sacamos a pessoa peleando com ela, lutando com ela. Temos que usar outras ferramentas para isso. Afrontar, por lo tanto, implica demasiada negociação. Afrontar, sin embargo, parte de um princípio. Eu sou o Brahman. E principalmente o poder de afrontar é quando a situação me impede servir e ganhar minha fortuna. Me impede ir a la mole e construir e ganhar as joias. Me impede ter yoga. Então, aí sim eu afronto a situação. Aí sim eu não aceito isso. Sin embargo, para afrontar, tienes que aceitar, essa é a paradoxa. Ou seja, eu tenho que aceitar que essa é a situação. Tenho que aceitar que vou necessitar tales recursos, tales ajudas para poder superar isso. O exemplo em La Yagya ha havido muitos e muitos exemplos de afrontar. Quando La Yagya começou, foi toda uma experiência, uma tras outra, de afrontar. Porque essas almas estavam encontrando-se com Deus já. Algumas nem sequer sabiam que estavam encontrando-se com Deus. Eles estavam encontrando-se com Deus. E havia pessoas que não las impediam de assim. Já. Pero cada um de nós ha afrontado em algum momento. O tema é que se tu afrontas com agressividade, hiere ao outro. Isso cria uma cuenta karma, necessariamente. E vas a ter que saldar. Em realidade, hasta hoje, Brahma Kumaris sirve a los sindhis, ao pueblo sindhi, onde Brahma Kumaris nasceu, de uma maneira ilimitada. Ou seja, um sindhi pode vir um dia e entrar ao amor, em qualquer parte. Nadie lhe vai perguntar se isso é curso. Nadie lhe vai perguntar se tomou o curso de Brahma. Realmente entra, se senta e já. Ou seja, ¿por quê? Porque pues, se criou essa energia. Temos que afrontar a los índios. Herimos essa sociedade. E todavia, não, Diego, que vive aí em Panamá e conhece muitos índios, todavia eles contam as histórias de la abuela que se escapou e tudo isso. Então, todavia, eles têm na memória essa parte. Então, afrontar não é com agressividade. É todo o contrário, é usar os demais poderes, ir hacia dentro, tomar a força interna, tomar o poder e não deixar-me levar pelas circunstâncias. Baba dá em las mules técnicas. E ele disse, tu não eres um animal, nadie te pode dominar, nadie te pode dizer que há que ser. Tu decides que há que ser. Tá?
Então, Baba nos empodera, nos aumenta a autoestima. E vocês vão ver que o poder de afrontar é talvez o poder que menos se necessitará usar. Al final, na destruição, é provavelmente o único poder que vamos a ter que usar. É provavelmente o único poder que estará vigente será esse. Mas agora mesmo, se eu trabalho bem na parte espiritual, eu provavelmente nunca vou necessitar. E Didi falava, não? Didi Morini falava sobre, bueno, ela não falou qual foi a situação que passaram as hermanas allá em el Cumbamela, pero dijo que foi grave, foi complicado. Pero não tiveram que fazer nada já. Toda a punta de yoga se logrou, toda a punta de cositas se logrou. E el yoga ajuda muito a afrontar. De hecho, o afrontar del Brahman verdadeiro é yoga. Então, está o exemplo clássico da famosa estampilha de Brahma Baba, que era uma época onde todavia se mandavam cartas por correio. E se logrou aprovar a estampilha de Brahma Baba. Pero há um comitê para isso. Me imagino que em Colômbia deve ser igual o sistema. Então, há um comitê que aprova essas estampilhas, não? A emissão da estampilha, que normalmente lo hace a Casa da Moneda, em todos os países é a mesma. Não, não hace lo postal, é dinheiro. A estampilha é como se fosse dinheiro. Por isso as estampilhas... Sim. Sim, por isso as estampilhas valem dinheiro, porque é a Casa da Moneda que la emite, normalmente. Então, o caso da Índia era muito grave, porque esse comitê disse não. Então, Dade Comarca, já estava em Madhuban quando passou isso, Dade Comarca mandou todo mundo meditar, hicieron Kanda Yoga toda a noite, na sala de Baba de Om Shanti Bhavan. Então, toda a noite se hizo yoga, toda a noite, e se logrou a estampilha. Depois, Brij Mohan Bhai, quando veio na Colômbia, contou a história, não? E ele dizia que o que passava se havia uma pessoa em contra muito forte. Pero sucede que no comitê uma pessoa mais entrou. E era uma mulher que eles haviam estado servindo a essa pessoa por anos. Ela havia sido comandante de polícia. Então, Brij Mohan Bhai foi o primeiro entrar em contato com ela. E ele dizia que eles estavam fazendo uma exposição em alguma parte aí de Delhi, e a gente queria que eles se foram, estavam sendo oposição. Então, vino a polícia, e os policiais também queriam sacar a Brahma Kumaris. Então, vino essa mulher, a jefa, perguntou: o que é isso? O que estão fazendo vocês? Pero assim, muito brava, não? E ele foi, muito humildemente, explicou o que era. Então, ela mirou os policiais: e por que vocês estão molestando a eles? Estão fazendo algo bueno, salgam de cá. E Brahma Kumaris pudo seguir aí. E ela foi a pessoa que la invitaram a esse comitê. Então, quando ela chegou, era a última decisão, era o último momento para, como ela apelou, não? A apelação para ver se... Então, pergunta, passaram isso e os demais disseram que não estava aprovado. E eu mirou: por que não? Dígame por quê. E nadie lhe respondeu, porque senhor aí tratou de responder algo e ele disse: não, aprovem isso, está bueno, eu conheço essa organização, é muito boa. Então, aí ganhou. Então, mirem que passou. O poder de afrontar foi o yoga poderoso de los hijos de Baba, que generou algo físico. Ou seja, algo físico sempre vai passar. Ou seja, se eu estou em peligro, por exemplo, a destruição, as cenas que Baba às vezes nos narra, de que um ladrão vai vir atacar-nos, uma pessoa, outro dia, os 4 lados que nos vão atacar, tá? Ou seja, fisicamente vão vir pessoas atacar-nos, fisicamente algo vai passar contra nós. Eu não vou ter força suficiente para contra-atacar, nem sequer. Afrontar não pode ser, por lo tanto, algo de ataque, força. Mas se estou aí, se he hecho o trabalho de Baba, Shrimat, he seguido Shrimat, naturalmente vou estar com Baba. Provavelmente não o vou recordar, mas sim, naturalmente vou estar com Baba. E essa energia vai assustar o outro. Incluso Baba habla que os ladrões vão sair correndo. Eles vão ter visões de dioses e tudo isso. O poder de afrontar é um poder que vai ser extremadamente útil ao final. Mas tenho que ensaiar agora.
Cada vez que a vida me dá brócolis, toca ensaiá-lo. E realmente experimentar ir ao profundo do silêncio. Somente o poder da introspecção, profundo, profundo. Sacar o poder do alma e aí manejar. E por último, vem um poder aí meio avançado, meio inventado, avançado. Pero, por que chamamos um poder? Em primeiro lugar, qualquer coisa pode ser um poder. Poder de comer. Principalmente porque Baba usa diferentes palavras para o poder. Poder é, como falamos no primeiro dia, é uma energia. É uma energia que no físico se manifesta como virtude, qualidade, valores, e no interno se manifesta como um poder, uma força, uma fortaleza. ¿Ya? Então, que passa? Avançar, porque é um poder hoje? Porque realmente está como duro. Os brahmins, a nível general e global, se han estancado. Moira falava, não, sobre... E aqui mesmo em Bogotá, temos programas para 400, 500 pessoas sem tanta dificuldade. E outro dia, o Nauma, hicimos um programa para 150, e lá, toda feliz, uau, conseguimos 150. Ou seja, eu sei que não é em espanhol, mas hemos desavançado bastante. Já, ou seja, hemos estado yendo hacia atrás totalmente. Pero lo peor es que não nos damos conta. Porque nos basamos em sensações. E a vida Brahmin hoje é mais fácil que antes, e é mais fácil. Ser Brahmin hoje é um consumo, então. É tão mais fácil, tão mais fácil. Como hariam vocês antes? Ou seja, em minha época de Brahmin, allá em Brasil, se não ibas à la mula diária, nem sequer um retiro podia ser. Nem sequer um retiro, era proibido, literalmente. Literalmente, quando falava em Brasil que havia 80 pessoas em um retiro, eram 80 pessoas que veniam à mula todos os dias. Hoje, já não, a coisa é totalmente distinta. Já? E é interessante o que ha passado. Claro, há justificações, pero hemos usado muitas dessas justificações como escudos para não avançar e não crescer. Significa que o poder de avançar é um poder hoje. Significa que há algo que me proíbe casi, me impide, me niega o ascenso que eu posso. Então, pensei em avançar em 4 lados, e recordando em la agenda, que é às 9 da manhã, que termina todo, por si acaso. Okay? Isso está em la agenda, por si acaso. E tem um relógio, uma alarma. Então, avançar as 4 coisas. Em primeiro lugar, quando o ninho avança, que significa um ninho chiquito avançar, come bem, está crescendo, como é enfermeira. Então, crescimento, certo, está gordito, já. O sea, quais são as señales de que não avançou? Quando vas a pesar o ninho e o médico se dá conta, ui, perdeu alguns quilos acá. E a mamá disse, não, é que está sendo uma dieta. Não, um bebê de 6 meses, tu não haces uma dieta com um bebê de 6 meses. Tá? Então, claro, há certas medidas. Em primeiro lugar, há certos aspectos de meu crescimento espiritual que tem como medir. Eu posso medir meu tamanho, posso medir meu peso. Há coisas que não, a maioria essas são as outras 3 coisas, mas algumas coisas sim, eu posso medir. E todos os brahmis têm que ter algum indicador, porque senão não se vão a dar conta. Por exemplo, algumas almas, não? Eu vi uma alma que começou um processo de ir deixando a baba pouco a pouco, processo largo de hecho. E uma das primeiras coisas que parou de fazer foi vir a la Muli, presencialmente acá no centro. Então, venia a la sala de baba primeiro. Depois parou, obviamente, de ir à sala de baba. Venia muito de vez em quando durante o dia. Depois parou de vir durante o dia. Foi como pouco a pouco. Então, só não tem certas coisas que não pode medir. Quantas vezes vou presencialmente ao amor? Quantas vezes eu falho em Amritivela, não la hago fisicamente?
Quantas vezes eu... Ou seja, há coisas que posso medir. É meio individual hoje em dia, já? Pero há coisas e aspectos que não pode medir literalmente, né? Segundo tipo de avanço, quando o menino está na escola. Então, aí já começam as provas. Os avanços vêm com as provas, que é uma prova ou um exame. Uma prova ou um exame é quando eu passo por uma situação kármica, passo por ela, já, normalmente provas e exames são curtos, não? É uma situação kármica pontual, específica, ou se não, pode ser bem larga, mas não demasiado larga, ou seja, algo que tem começo, meio e fim, muito claramente. E depois, ou durante, eu me dou conta, se eu hubiese hablado isso, se eu hubiese hecho isso, se eu hubiese hecho tal coisa. Então, há provas para ver se estou crescendo. Por exemplo, este retiro é sobre quê? Aceitar. Então, esperem provas sobre aceitação esta semana. Vão a venir de seus parentes, amigos, de todo o que há ao redor de um. Já? Então, o que passa? Normalmente a prova vem depois que a matéria se dá. Então, a hora da Rata Mohini, por exemplo, deixou o corpo. Didi Mohini é a libertora. Então, a hora vão vir provas relacionadas com isso. Alguns Brahmins alcançam, assim, cumpleaños com Baba. Aí vem uma prova também. Ou seja, tudo isso é para ver se estou avançando. E necessito ser muito honesto se não logro. Lo bueno de las pruebas es que si no logro pasar, puedo estudiar más y puedo hacer otra prueba. La prueba final no voy a poder hacer nada, pero mientras no sea la prueba final, todo yo puedo hacer algo. Entonces, son buenas las pruebas, son buenas los obstáculos que van surgindo. Entonces, yo tengo que ver por qué yo actué así, cómo podría actuar diferente, de qué manera, tengo que hacer una revisión, si falha. Terceiro tipo de avançar que há é o carro, avançando. Se estás viajando, tu estavas em um lugar e vas para outro. Também há algo que se pode medir, há algo mensurável aí, já? Ou seja, se eu vou de aqui a Tunja, já? Então se supõe que de aqui dessa casa a Tunja são 3 horas mais ou menos. Então, se eu 3 horas e eu ver uma placa que diz Jopal ou algo assim, então, realmente entrei em algum lugar mal. Já? Especialmente agora com a GPS, às vezes há coisas malas. Há um caso em Brasil bastante trágico, onde mostrava um vídeo aí na carretera que sai do aeroporto, também, segundo. Então, é na carretera e muita gente passa por aí, turistas e tudo. E se supõe que há um corpo de bombeiros, eu vi aí, eu estou por aí. Tem um corpo de bombeiros e sigues. Pero lo natural de la carretera no es seguir, es entrar a la izquierda, ¿no? Es como si la carretera fuera recta aquí y lo de seguir es dar la derecha. Entonces, una persona siguió el GPS y acabó en un lugar y casi los mataron. De hecho, mataron a 2 personas ahí en ese mismo lugar 2 meses antes. Já foram a um lugar equivocado. Então, eu tenho que estar muito atento a isso. Então, quais são os dados mensuráveis que posso usar com esse tipo de avançar? Minha meritivela. Como é minha meritivela hoje comparado com há um ano? Há um mês? Semana passada? Aí posso medir, aunque sem sensações, eu posso, sendo honesto, posso ter claro se foi melhor ou pior. Se supõe que a meritivela de manhã tem que ser melhor ou igual que a de hoje. A de passado manhã, melhor ou igual. Sempre deveria ser assim, mas não lo é.
Aí posso entender se tenho que corrigir, não sei a ruta, não? Ou seja, se o GPS está malo, uno toma por outro lado e o GPS corrige a ruta. E assim vou corrigindo. Mas eu tenho que estar atento também, minha assimilação do amor, minha assimilação do guião, o êxito no serviço, todas essas coisas, eu posso medir, comparar com o passado e ver o que falhou e bueno, tomar as medidas correspondentes. E o último tipo de avançar já não é o carro, é o avião. E o avião tem uma característica, te mueve lejíssimo, pero não sientes que estás movendo. Especialmente se estás sentado no pasillo, não vês a ventana. ¿Ya? E aun quando vês a ventana, não sabes se estás movendo. Há um efeito, incluso tem um nome, de que se tu miras de um avião grande, especialmente os aviões grandes, e vês abaixo, parece que vai lento, não? Parece que o avião está indo lento. É um efeito. Apesar de que o avião está em uma velocidade impressionante, pero dá a sensação, por el giro da Terra, de que está lento, já? Pero estás en el avião. Esse é o tipo de avançar mais elevado. Esse é o avançar das idades, que ao final já não haceu nada. A Dadira Tamorini, não? Me encontrei com ela em fevereiro, agora. Ela nem sequer era capaz de ler 4 palavras do amor. Nem isso. Logrou ler 4 palavras e os irmãos aplaudiram. Que era incrível que havia logrado ler 4 palavras. Pero aí estava no avião. O sea, miren todo o que se ha hecho por ella. E é a prova clara de que ela avançou muitíssimo. Pero não era um avanço visível. Era um avanço em um nível alto, nível espiritual muito alto. ¿Ya? Esse nível onde, como falávamos ayer, de las virtudes divinas. O sea, quando há virtudes divinas, como na Idade de Ouro, nada se manifesta que vá retar essa virtude para que apareça. E o oposto à virtude humana. A virtude humana necessariamente tem que ter algo em conta. Se a pessoa é paciente porque é uma situação demorada, senão não é paciente. Em la Idade de Ouro, isso é tão grande, tão forte. Nós, como exemplo que damos, como um bilionário não pensa em dinheiro. Tem tanto que não tem que pensar nisso. Se tens todas as virtudes, não vai pensar nisso. E esse é o nível do avanço do avião. Quando já estás no avião, tu tens a consciência total que me estou acercando a esse estado Samarpan, Pan. Então, são como 2 ou 3 aí. E esse é o estado de ser completo, ser perfeito. Estou já quase chegando allá. Todo está funcionando. Todo está ok. Todo está correto. Só espero o momento do avião aterrissar. Om Shanti.